eu quero falar sobre 5 passos para atingir a danada da liberdade financeira. Então é assim, olha, dinheiro caiu na conta, o que eu faço com esse dinheiro? Porque é aí que muita gente se enrola, né? Muita gente confunde o que é um investimento com o que é um custo, coloca os pés pelas mãos e não consegue fazer o seu dinheiro, o seu capital crescer. Não consegue fazer o dinheiro que entra se multiplicar. E o grande lance do processo é esse. Como você faz para o dinheiro que entra na sua conta crescer de alguma forma, se multiplicar de alguma forma? Porque se a gente não tiver conhecimento para isso, o que a maioria dos brasileiros, e eu posso falar a maioria porque nós temos dados do IBGE, onde mostram aí que 94% da população brasileira vive uma família com R$ 4.600 e cerca de 43% vivem com até R$ 2.700 por mês. Ainda assim é muito mais necessário, né? Nem sei se existe a palavra, muito mais necessário. É ainda mais necessário se ter a gestão melhor sobre isso. Bem, eu sou Mariel Camargo, para quem ainda não me conhece, quem não está me seguindo ainda no Instagram, venha fazer parte desse time, no YouTube também. E eu ensino empreendedores a organizar e projetar o crescimento dos seus negócios para o máximo lucro. E eu quero falar com vocês aqui das 5 passos para você atingir sua liberdade financeira. E você vai ver que é uma questão só de disciplina. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, que nosso processo aqui é de conversa, tá bom? Então vamos lá, plena terça-feira de manhã, muita gente em ritmo de férias, em ritmo de descanso já, mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Tem uns cabelos que não estão me obedecendo hoje. Bem, então vamos lá. Quando o dinheiro entra na sua conta, o que é que você faz? Essa é a primeira pergunta. O que é que você faz? Você pode fazer muita coisa com o seu dinheiro quando o seu dinheiro entra na conta. E aqui eu tô falando de pessoa física, por quê? Ontem eu coloquei uma aula lá no YouTube com a planilha de controle financeiro pessoal aberta, fazendo passo a passo para você aprender a fazer esse controle, porque meu foco é empreendedores. E o principal gargalo, talvez o primeiro gargalo, de quando eu recebo meus alunos, os meus mentorados, é a mistura de conta física com conta jurídica. Então você é empreendedor, se você tem um negócio ou está começando um negócio, se você é um pequeno, um microempreendedor ou um autônomo, eu quero te falar que você precisa organizar a sua vida financeira, porque senão você vai matar o seu negócio. Não faça isso. Você impede o seu negócio de crescer quando você não tem uma vida financeira organizada. Se estiver tudo misturado, não é possível nem fazer uma projeção de crescimento para você, muito menos para o seu negócio e para a sua empresa. Então, aquelas velhas desculpas de isso é coisa para grande empresa, não tenho tempo, não tenho dinheiro, isso é só a desculpa que você está dando todos os dias. Fazer o que precisa ser feito é uma questão de disciplina, certo? Então vamos lá? Primeira coisa, dinheiro entrou na sua conta ali, ó, limpinho, e não importa de onde está vindo esse dinheiro, pode ser do seu salário, pode ser do seu Prolabore. Se você é meu aluno ou será meu aluno do Método da Virada Financeira, você entenderá como fazer esse Prolabore. Pode ser Prolabore, pode ser que você tenha uma remuneração, por exemplo, de um imóvel que você aluga, pode ser que você tenha uma remuneração de pensão, não importa de onde está vindo sua remuneração. Entrou na sua conta, é seu, né? Bola lá na rede, é gol, é seu. E agora? Agora que começam. E você pode fazer muita coisa com esse dinheiro que entra na sua conta. Tem gente que paga dívida, que paga conta, compra um tênis, né? Pode fazer muitas coisas. Quem tá aí comigo me diz qual que é a primeira coisa que vocês fazem quando o dinheiro entra na conta lá no mês. O que é que vocês fazem com esse dinheiro? Entrou dinheiro na conta, o que acontece? É aquele processo que o povo fala, tá rico e tá pobre, né? Um dia tá rico, no outro dia já tá pobre, porque o dinheiro já foi distribuído. A primeira coisa que eu quero falar para vocês eu vou colocar aqui no chat, pagar dívidas. Pagar dívidas, isso mesmo. Muito antes de pensar em qualquer tipo de investimento, é necessário você pagar dívidas. Pagar dívidas. Pagar contas é diferente de pagar dívidas. Lulu! Alude aí vontade. Nós vamos falar já sobre o desejo e a necessidade. Pagar dívidas. Não existe nem, pelo menos assim,
de uma forma geral no nosso mercado hoje em dia, algum investimento que tem uma taxa de juros melhor para você do que as taxas de juros cobradas quando você tem algum tipo de dívida. Então, se você pegou algum dinheiro no banco, se você tem algum financiamento, e aí aqui eu quero fazer um parêntese, porque, por exemplo, pode ser que você tenha uma prestação de uma casa, né? Você comprou um imóvel, você mora nesse imóvel, e a maioria das pessoas tem aquele pensamento de que é melhor eu pagar uma prestação do que pagar um aluguel. Existe sentido nisso, mas em alguns poucos casos, não é na maioria dos casos, tá bom? E aí a gente precisa fazer uma análise. Então lá no Método da Virada Financeira a gente faz isso, a gente faz essa análise dessa dívida da pessoa também. Mas, rapidamente para entender, a gente precisa ter uma análise. Se o valor dessa prestação e o número de prestações, o valor total desse imóvel lá no final, ele é condizente com o seu imóvel. Ou seja, se no final, por exemplo, se você financiou uma casa, um imóvel, um apartamento em 300 parcelas, né? E ao final dessas 300 parcelas, o valor do seu imóvel, por exemplo, se você financiou 200 mil em 300 parcelas, provavelmente com a taxa de juros do mercado, você vai pagar ao final dessas 300 parcelas cerca aí de uns 450 mil reais, tá certo? Mais do que o dobro do seu apartamento. É isso mesmo. Mas existem alguns casos que o local que você comprou esse imóvel é um lugar super valorizado, que o seu imóvel ele está tendo um retorno de investimento, e aí você faz essa análise e o seu imóvel ele está valorizando numa taxa superior ao que você está pagando de juro. Então, ao final desse tempo, o seu imóvel que você está pagando 200 mil parcelado em 300 parcelas, que vai custar 450 mil, pode ser que ele valha 600 mil reais. E aí, tudo bem. Entende o que eu quero dizer? E aí, tudo bem, porque vai ficar elas por elas. É como se você estivesse pagando aluguel, mas em segundo momento, você tem aquele patrimônio, aquele imóvel. Agora, isso não é o normal. O normal é você pagar 2 imóveis e no final você ter meio imóvel. Esse é o normal. Então, isso é uma coisa que você precisa levar em consideração. De qualquer forma, o primeiro passo, então, é quitar dívidas. Se você pegou dinheiro emprestado com taxa de juros, porque também tem aqueles amigos, né, que nos socorrem no momento de dificuldade e que botam a taxa de juros acima do banco para te ajudar. Se você tem dívidas com amigos, com banco, enfim, primeiro passo é pagar dívidas. Esse é o nosso primeiro passo, nos livrar das dívidas. Tudo bem? Beleza. Segundo passo, então, antes de eu passar para o segundo passo, qual que é a exceção? Eu só não pago dívida com o dinheiro que entra quando aquele dinheiro é necessário para minha sobrevivência, tá certo? Que é o meu segundo passo. Segundo passo, então, é eu destinar verba, dinheiro para as minhas necessidades, para a minha sobrevivência, para o que você realmente precisa. E precisar é diferente de desejar, tá bom? Precisar é diferente de desejar. Olha o mantra, precisar é diferente de desejar. Por quê? Alimentação, por exemplo. Você olha lá no seu cartão de crédito e tem, sei lá, R$1.000 de iFood. E aí você vai perguntar, isso era uma necessidade ou era simplesmente um desejo? Será que eu preciso mesmo disso? Então, essa análise ela é primordial no seu controle financeiro pessoal. Se você não prestar atenção nisso, você vai sobrar dias para o seu salário, né? Assim que as pessoas falam, sobraram dias para o meu salário. Você precisa levar em consideração o que é necessidade e o que é desejo. Você pode dizer assim, bom, aluguel para mim é uma necessidade, certo? Ok, ele é uma necessidade, depende até que momento. Um aluguel de R$10.000 talvez não seja necessidade, talvez não esteja ainda confortável dentro do seu orçamento. E aí é necessário que você revise esse item. Alimentação é um item necessário até certo ponto, dependendo do ponto que você estiver, ele vai se tornar um item de desejo. Então, essa avaliação ela é muito importante. Por que eu quero falar sobre isso? Porque grande parte das pessoas tem uma divergência nesse processo. Essa divergência é a seguinte: ou você está ganhando menos do que você precisa, ou você está gastando mais do que você pode.
Tem diferença? Tem muita diferença. Eu vou te explicar qual é a diferença. Pode ser que dentro das suas habilidades e das suas possibilidades hoje, atuais, eu não estou falando de projeção de futuro, eu estou falando das suas habilidades e potencialidades atuais, o seu valor de remuneração seja 10 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, 10 mil reais. Mas você gostaria, dentro dos desejos, de ter um padrão de vida de 15 mil reais. E você, como está com uma remuneração um pouquinho mais elevada, você pensa o seguinte: bom, sempre vai ser assim, se eu comecei ganhando 8, eu estou ganhando 10, amanhã eu estou ganhando 12, depois da manhã eu estou ganhando 14. O problema são os intempéries no meio desse processo, como uma pandemia que veio, né? Então, o padrão de vida, ele tem que se adequar à sua remuneração. E eu não estou dizendo que você tem que permanecer com a sua remuneração o tempo todo. Pelo contrário, o meu trabalho é justamente isso, te fazer enxergar que você tem uma projeção de crescimento e para isso é necessário algumas ferramentas e caminhos e um método para isso. Mas dentro do que você ganha hoje, você precisa analisar o seguinte: olhe para sua remuneração e olhe para o seu padrão de vida. Está condizente? Se estiver condizente, ok. Se não estiver condizente, você precisa ajustar o seu padrão de vida. Agora, quando eu sei que a minha remuneração não é suficiente? Quando os meus gastos, as minhas despesas da minha família ou minha, elas não têm mais para onde ser cortadas, elas já estão ali, ó, enxutas, elas já estão no osso, como o povo fala por aqui, já está no osso, eu não tenho mais da onde tirar isso. E aí eu preciso entender que eu preciso ganhar mais, tá certo? Então a gente tem uma divergência, uma diferença entre ter um padrão de vida equivocado ou ganhar mais ou menos, necessidade de ganhar mais ou menos. E aí, isso não quer dizer também, porque desejo, gente, desejo é uma coisa muito particular, né? Tem pessoas que talvez, sei lá, vamos pensar aqui num Netflix da vida, que é um valor muito baixo, né? Um custo ali muito baixo no mês, e que para algumas pessoas é algo essencial. E tudo bem, é um desejo, mas está dentro da essencialidade daquela pessoa. É muito particular isso. Então, por isso que essa avaliação tem que ser feita mesmo por você. Mas antes de você definir sobre um desejo, se vale a pena ou não vale a pena, você tem um passo a passo. É só você pensar o seguinte: eu quero isso? Essa é a primeira coisa. Eu quero isso? Pode ser que você fale assim, quero. Segundo, eu posso comprar isso agora? Pode ser que sua resposta seja sim, eu posso comprar isso agora. Eu quero, mas eu quero agora, né? Porque pode ser que eu quero, mas eu quero daqui a um pouco, eu não preciso antecipar esse desejo. E quarto, está caro. Porque às vezes, gente, a gente define que quer algo no momento errado. É o momento em que as coisas estão lá no céu. Vamos pensar que, olha, a gente está no final de ano, acabamos de passar pelo Natal. Quantas e quantas pessoas deixaram para comprar presente de Natal porque achavam que era uma necessidade, uma essencialidade, e eu não quero questionar isso, mas fizeram isso na semana de Natal por o dobro do valor. E aí? Nós queremos, podemos, então a gente passa pelo processo. Quero, posso, quero agora, né? Quero agora, tá caro, tá caro. E a pessoa vai lá e compra. E não é o momento. Então, ou a gente antecipa esse processo, ou a gente deixa um pouco para depois. Todo mundo sabe que agora em janeiro entra em promoção todo mundo, né? Sai, entra nas ofertas. Então, será que era o momento? É um questionamento, mas isso é muito particular, né? Isso é muito particular. Pessoal, eu peço aí, ó, dá o like pra mim, compartilha esse momento com as pessoas, que nós estamos falando sobre algo muito importante, que pode ser uma mudança de vida aí pra você, uma transformação nesse momento. Então, o primeiro passo que nós falamos, pagar a dívida. Dinheiro entrou na conta, paga-se dívida porque não tem nenhum investimento que supere os juros das suas dívidas. Passo 2 é você destinar, então, recursos para suas necessidades e não para os seus desejos, para suas necessidades básicas. Tudo bem? Passo 3. Aí agora muita gente vai falar assim, o passo 3 agora é reserva de emergência. Daqui um pouco. Passo 3 é conhecimento. Você investir em conhecimento. Investir em conhecimento. E pode ser em dinheiro, pode ser em tempo. Tem uma pesquisa que diz que hoje 99% do conhecimento está disperso na sociedade gratuitamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você quiser e tiver disposição, você pode utilizar o seu tempo, que é muito mais caro do que dinheiro,
para adquirir conhecimento. E com conhecimento você vai aprender a investir melhor, você vai aprender a viver melhor, você vai aprender a tomar decisões melhores. Então, ter conhecimento é muito importante, mas tem um limite também, gente. Porque tem pessoas que estão ficando obesas mentalmente, sabe? Tem pessoas que querem consumir, ler, estudar isso, mas não botam em prática. E aí é um procrastinador. O que é um procrastinador? A pessoa que descansa antes mesmo de cansar. Então, não chegue a esse ponto. O seu limite do conhecimento é, enquanto você está aprendendo, você está aplicando. Conhecimento sem prática não serve, tá certo? Conhecimento sem prática não te leva para lugar nenhum. Tem um ditado que eu gosto demais, uma frase que diz que no cemitério está cheio de grandes ideias. O cemitério está cheio de grandes ideias. O que quer dizer isso? Quer dizer que sua ideia por sua ideia não vale de nada. Tem gente que fala o seguinte: não vou comentar sobre o assunto porque vão roubar a minha ideia. Meu amigo, se ideia fosse fosse roubada dessa forma, a gente tinha um mundo muito melhor. As pessoas não querem roubar a ideia não. Sabe por que não quer roubar a ideia? Porque tem que colocar em prática. Porque ideia por ideia não faz diferença. Então, o que vale aqui é prática. Prática de fazer. Então, o terceiro passo é conhecimento. Primeiro passo, pagar dívidas. Segundo passo, nossas necessidades básicas, que é diferente de desejos. Terceiro passo, investir em conhecimento. Ou em dinheiro ou em tempo. Um dos dois. Claro que se você paga pelo conhecimento, você acelera o processo. Mas não é um requisito também. Hoje, como eu falei, 99%, tem dados falando isso, de conhecimentos estão dispersos na sociedade de forma gratuita. O que você precisa é ter um pouco mais de perspicácia para organizar isso e aplicar no seu negócio, na sua vida. Tá certo? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo agora. A danada da reserva de emergência, que a maioria não gosta de guardar porque acha que é um custo. Reserva de emergência é o seguinte, gente. O que é uma reserva de emergência pessoal? É você saber qual que é o seu custo necessário para sobrevivência. E mais uma vez, eu não estou falando de desejos, porque quando a gente pega aqui as planilhas financeiras, por exemplo, dos meus alunos do Método da Virada Financeira, a gente vê que tem lá, sei lá, um custo total no mês de 20 mil reais. Desses 20 mil reais, se a gente tirar realmente as necessidades de moradia, de habilitação ali, ó, na base da pirâmide de Maslow, por exemplo, nós vamos ter em torno de 7 mil reais, quer dizer, 30% do custo total. O resto são o quê? O resto são adicionais, são extras, são despesas variáveis, são supérfluos, são coisas que a gente gosta. Por quê? Porque a gente tem um grau de merecimento, gente. A gente precisa entender isso. Eu falei isso para os meus alunos, falei isso para os meus mentorados agora antes do Natal. Eu falei, olha, daqui um pouquinho vai vir o bichinho do merecimento gritar no ouvido de vocês e falar assim: chegou o Natal, vamos comprar, meus filhos precisam, você trabalhou o ano inteiro, você precisa disso, você merece isso porque você é merecedora. Esquece, esse bichinho do merecimento aí só vai arregaçar com a sua vida. Então, ter essa consciência de se eu preciso, se é o momento, se pode esperar um pouco, isso é primordial, tá certo? Então, esse quarto passo, que é a reserva de emergência, a reserva de emergência é o quê? É o valor do seu custo de sobrevivência. Pense o seguinte, se você ficar sem nenhuma remuneração, cortou sua remuneração, com quanto você vive? Olha, minha despesa hoje em torno de 15 mil reais, mas eu sobrevivo com 7. Então, esse é o seu valor da reserva de emergência. Você precisa deixar guardado aí de 3 a 12 meses. Antes, a gente falava muito de 3 meses, né? E aí, depois, com o advento da pandemia, passou-se para 6, passou-se para 12. Mas eu acho que pelo menos 3 meses já é suficiente. Por quê? Porque em 3 meses dá tempo de você viver um luto de algo que você perdeu, sei lá, se você perdeu seu trabalho, ou deu um problema no seu negócio, quebrou, não sei, tá? Você perdeu sua remuneração. Em 3 meses dá tempo de você dar uma sofridinha, uns 15 dias ali de luto, né? 15 dias tá bom, né, gente? 15 dias dá uma sofrida, já tá bom. Você se reerguer de novo, pensar, dá tempo de você se organizar e começar um novo negócio, ou começar a ir para um outro trabalho, enfim. 3 meses dá tempo de você se reorganizar, tá?
Tem pessoas que demoram um pouco mais, então talvez seja importante ter 6 meses de reserva de emergência. Enfim, no mínimo 3 meses de reserva de emergência. Onde que eu vou guardar esse dinheiro? É na poupança? Não. É debaixo do colchão? Também não. Essa reserva de emergência você vai colocar num investimento muito conservador e de liquidez imediata. Ah, esse dinheiro é para mim ficar rico? Não, você não vai ficar rico com esse dinheiro. Esse dinheiro é para ficar guardado, mas você não vai guardar desvalorizando, né? A gente teve uma inflação aí que vai fechar, parece que em mais de 10% nesse ano. Ou seja, e sobre o que está leve? Eu não entendi a pergunta, Rosa. E sobre o que está leve? Ah, é sobre o que essa live? É sobre os 5 passos para a liberdade financeira, Rosa. Eu falei do primeiro passo, que é pagar dívida. Então, o dinheiro entrou na sua conta física. O que você faz? Primeiro passo, pagar dívida, porque não existe nenhum investimento com taxas de juro melhor do que os juros que você está pagando ali na sua dívida. Segundo passo, quitar, pagar as necessidades básicas. Básicas não são desejos, são as suas necessidades básicas, necessidades mesmo, moradia, alimentação, né, transporte. Terceiro passo, investir em conhecimento. E aqui pode ser com dinheiro ou com tempo, mas investir em conhecimento é o melhor caminho, sem dúvida. Tem um autor que diz que conhecimento é o caminho mais rápido para competência. Competência é formada por conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o caminho mais rápido. Quarto passo que nós estamos falando agora é ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é você ter separado em um investimento conservador com taxa de liquidez, com liquidez imediata. E aqui, hoje, talvez, eu não sou expert nessa área de investimentos, mas acompanho muito, até porque eu trabalho um pouco com isso. Eu colocaria minha reserva de emergência numa renda fixa de liquidez imediata, porque nós temos uma taxa Selic aumentando, que tem alguns profissionais da área que dizem que vai chegar até 13% no ano que vem. Então, se você tiver uma renda fixa com rendendo 0,9, por exemplo, de uma taxa Selic, você vai ter um rendimento aí de pelo menos 1% ao ano, 1% ao mês, 12% ao ano, que isso é maravilhoso. É muito mais do que um aluguel. Hoje, se você tem um imóvel e você aluga esse imóvel, você tem um retorno aí, a gente pode chamar de um dividendo, né? A retirada aí de retorno do seu imóvel, em torno de 0,5, tá certo? Então, independente de onde você vai colocar esse dinheiro, o que é importante? Que o investimento seja de liquidez imediata e de baixo risco. Não é para você ficar rico, o objetivo não é que esse dinheiro aumente, esse dinheiro é para que vocês tenham ele lá, para o momento que você precisar, você precisa sacar no mesmo dia. Gente, dá um like aí se vocês estão curtindo, se vocês estão entendendo, manda aí para mim, obrigada. Pastor Alessandro está perguntando se CDI é uma opção também. Eu gosto da renda fixa, mas é uma opção também, tem renda variável. Agora, com o aumento da taxa Selic, renda fixa tem sido uma ótima oportunidade, né? Então, vamos lá. Alguns também, como o fundo de investimento, é legal, mas nem todos têm liquidez imediata também. Então, são opções. Mas, independente, o fato é, preciso ter esse valor separado, para que no momento que eu precisar, eu possa falar para o banco, olha banco, ou olha financiadora, ou olha, né? Eu preciso desse dinheiro hoje, está na sua mão hoje. Até porque a fome não espera o dia de amanhã. Quando a gente precisa do dinheiro, precisa hoje, tá? Então, nessa reserva de emergência é o quarto passo. E o quinto passo e o último passo que eu quero falar para vocês é que a gente precisa pensar no nosso futuro. A gente precisa pensar no nosso futuro. Quem gasta tudo que ganha não cresce, gente. Não tem como. Então, aqui não é o quanto você ganha, é quanto você gasta. E essa história que o povo fala por aí, de vamos crescer, vamos aumentar patrimônio, vamos viver bem e vamos esbanjar, não existe isso. Eu não conheço, me desculpa, eu conheço a escassez. Conheço o seguinte, pelo menos a minha vida sempre foi assim. Minha vida foi assim, para que eu conseguisse algo, eu precisava passar por um momento de escassez. Se alguém teve uma experiência diferente, coloca aí nos comentários para mim, porque todas as pessoas que eu conheço, que lutaram, que conseguiram, que conquistaram, teve momentos de escassez, momento de privação, momento de bonança. Essa é a linha de raciocínio. Eu não conheço nenhuma história de pessoas que alcançaram sucesso, de pessoas que conseguiram financeiramente ficarem bem
que foi ao contrário, que falou assim, esbanjei, esbanjei, esbanjei e de repente fiquei bem. Eu não conheço. Então, todas as experiências, inclusive a minha, foi sempre assim. Escassez, dificuldade, com isso. Eu tive um comentário um dia atrás com uma mentorada minha, que falou assim, Mariel, eu te conheci há alguns anos atrás e você morava num apartamento de, sei lá, que valia X e você tinha 10X investido. E eu não conseguia entender isso. Como que você vive numa situação e você tem dinheiro para não estar naquela situação? E a resposta era simples. E é a resposta que eu todo momento falo. Tem momentos que a gente precisa ganhar dinheiro, pegar aquele dinheiro, fazer mais dinheiro, para só então a gente aumentar o padrão de vida. Então, padrão de vida aumentado antes da hora te leva à falência. Escreve isso que eu estou te falando. Se você aumentar o seu padrão de vida antes da hora, você vai para a falência. O que é aumentar o padrão de vida? O pastor Alessandro tá aí, né? Tem uma frase que eu lembro que ele falava muito, que é você comprar, me corrija aí se é isso, comprar coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para poder mostrar para pessoas que não se importam com você. Isso é aumentar o padrão de vida antes da hora. Então, não vá por esse caminho que você vai ser atropelado. Dinheiro não aceita desaforo. Já ouviram falar isso, né, gente? Dinheiro não aceita desaforo. Então, aqui, gente, o quinto passo é pensar isso. Quinto passo é o seguinte, é você projetar o seu futuro. Pensar no seu futuro, você precisa fazer um plano, um planejamento, uma projeção de crescimento para que isso aconteça. Mas você só consegue chegar no quinto passo se você tiver os outros passos organizados. Então, quando a gente vai fazer uma projeção de crescimento, que esse é o meu negócio, né? Eu faço projeção de crescimento para negócios, organização e projeção de crescimento para negócios. Não é possível você fazer uma projeção de crescimento sem isso, sem antes as coisas estarem organizadas. Não tem como, né? Não fecha a conta, não existe essa possibilidade. Então, a gente precisa entender o seguinte. Se a gente pensar em um processo de juros compostos, alguém aqui lembra qual que é a fórmula dos juros compostos, gente? Se eu não me engano, juros compostos a fórmula é M, que é igual a C, que é o capital, 1 mais a taxa, 1 mais I, que é a taxa, por N ao quadrado, elevado a N, que é o tempo, elevado a N. Acho que é isso. Se tiver errado aí, vocês me corrijam. Essa porque hoje em dia a gente usa planilha, né, gente? A gente não faz mais conta na cabeça desse jeito, né? Conta no papel de juros compostos, Deus me livre, né? Guarde disso. Então, essa é a taxa, essa é a fórmula dos juros compostos. M, que é igual a C, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, quer dizer, essa fórmula está elevada ao tempo. Ao tempo. Quer dizer que a gente precisa pensar no tempo. Os juros compostos é ao tempo. É por isso que quando você financia um apartamento ou uma casa, quanto mais parcelas, tudo bem, vai ficar menor a parcela às vezes para você pagar. Só que o juro é muito maior, tá certo? Então, se você, por exemplo, pensar, se eu pegar 100 reais hoje, vamos fazer uma conta rápida, conta de padaria aqui, tá bom? Então, quem é bom na matemática aí me ajuda, eu vou fazer conta de padaria aqui. Se você... Deixa eu abrir minha calculadora aqui para me ajudar, né, gente? Porque não é possível. Tá, beleza. Se você pegar hoje 100 reais, será que você tem 100 reais para investir hoje? Me diz aí, quem tem 100 reais para investir no futuro hoje? 100 reais para investir no futuro hoje. Quem tem 100 reais para investir no futuro hoje? Se você pegar 100 reais com uma taxa de 10% ao ano, quer dizer, se a taxa Selic chegar a 13% ano que vem, vai render mais do que isso. Mas vamos colocar uma taxa de 10% ao ano, achei um investimento bacana, 10% ao ano, tá certo? 10% ao ano. Esses 100 reais, em 10 anos, ele vai estar valendo R$ 259,37. Esses 100 reais. Ah, é pouco, Mariel. Tudo bem. Em 30 anos, esses 10 reais vão valer R$ 1.744. Em 40 anos, esses 100 reais que você colocou hoje está valendo R$ 4.525.
Em 50 anos, esse valor valerá, esses R$ 100 estará valendo R$ 11.739. Isso são R$ 100. Aí você fala assim, mas R$ 11.000 não vai fazer diferença na minha vida, Mariel. Mas 50 anos, Mariel, 50 anos, você quer que eu pare minha vida pra você? Não. O que eu tô te falando é o seguinte, eu aprendi uma coisa com uma pessoa, um senhor, há muitos anos atrás. Alguns aqui sabem que eu sou agrônoma por formação. E numa das primeiras idas a campo, porque eu já trabalhei muito no campo, uma pessoa me falou o seguinte: parcela vence. Fazendo ou não fazendo, o tempo chega. Então, o que eu quero te dizer é que o que você vai viver daqui 5 ou 10 anos depende das suas atitudes de hoje. O que você está vivendo hoje são resultados das suas decisões de 2, 3, 5 e 10 anos atrás. Simples assim. Então, você pode tomar a decisão de fazer algo diferente. Então, porque às vezes a gente não dá valor às pequenas coisas. E aqui eu quero te falar da importância do conhecimento. Vamos fazer uma conta agora, com essa taxa de juro diferente agora? Eu falei de uma taxa de juro de 10% ao ano. E se a gente colocar 10,1% ao ano, você acha que tem diferença? 10,1%? Porque quando a pessoa vai fazer uma conta, uma dívida, né? Vai fazer uma dívida. A pessoa fala assim, eu vou comprar um carro, vou fazer um investimento. Não, você não está fazendo investimento, você está fazendo uma dívida, tá? Investimento é se você utiliza esse carro para trabalho, você gera dinheiro com esse carro. Se você está comprando um carro, por exemplo, para trabalhar como Uber, ele passa a ser um investimento. Agora, se você está comprando um carro para lazer, para ser bonitão, aí nesse caso, e eu quero muito, tá, gente, né? Eu já, aqui em casa, tem uma área que tem a altura para o carro que eu desejo em breve tê-lo. Vocês participarão desse momento. Mas carro é passivo. Então, se você compra o carro, não é investimento, é uma dívida que você está fazendo, é um custo que você está colocando ali. Aí você vai lá, o pessoal te oferece uma taxa de juro. Tem um lugar que a taxa de juros é 1%, outro lugar é 1,1% e outro é 1,2%. Aí você pensa assim, faz diferença não, muita pouca diferença. 1%, de 1 para 1,1 para 1,2, quase não tem diferença. Vou fazer uma conta aqui para você rápida agora. Suponhamos que você fala assim, Maria, eu não tenho dinheiro para investir R$ 1.000 por mês, minha remuneração... Mas você tem R$ 100 para investir por mês? Essa é a minha pergunta para você. Você tem R$ 100 para você investir por mês? Se você tem, vamos fazer uma conta rápida aqui? Suponhamos que a partir de hoje, você comece a investir R$ 100 por mês em um investimento de 10% de rentabilidade ao ano, tá certo? 10% de rentabilidade ao ano. Vou fazer a conta aqui. Se você investir R$ 100 ao mês, com 10% ao ano, com 50 anos, esse valor, investindo R$ 100 por mês, R$ 100 por mês, com uma taxa de juros de 10% ao ano, você terá um patrimônio de R$ 1.459.603,75. Mas eu adquiri conhecimento lá no meu passo 3, aprendi, fiz o método da virada financeira, fiz outros cursos de investimento, aprendi, busquei conhecimento e achei uma taxa de juros de 10,1%. Olha só, 10,1%. Você quando vai comprar seu carro ou financiar seu imóvel, você não presta atenção nos detalhes, né? Esse valor de R$ 100 ao mês, investindo R$ 100 todos os meses, nos mesmos 50 anos, lembra da fórmula do juro compostos, que o N está lá, né? Está elevado ao tempo, elevado ao tempo. O tempo é importante. Então, 50 anos com uma taxa de juros de 10,1%, o seu patrimônio, que seria de R$ 1.459.000 com uma taxa de juros de 10%, passa para R$ 2.360.386,19. Quer dizer, praticamente dobrou, com 0,1% de diferença. Os detalhes fazem diferença na nossa vida. Os detalhes, eu falo que ninguém casa pelo grande, a gente casa pelos detalhes. Ninguém separa pelo grande, a gente separa pelos detalhes. Você não pode fazer uma dívida e se enrolar pelos detalhes. É os detalhes que vão te matar. Da mesma forma que são os detalhes
que vão fazer você prosperar. Então, pra gente resumir aqui. Pessoal, dá seu like aí se você curtiu, se você tá curtindo, se deu algum insight, me escreve aqui, se teve cabecinha, bota uma cabecinha explodindo aí, se tá sendo bacana pra você, se deu pra entender. Nessa terça-feira, última terça-feira de 2021, já estamos dizendo adeus e a ideia é que a gente comece 2021, 22 com o pé direito, fazendo o necessário. Eu conheço algumas pessoas que dizem que não gostam do óbvio. Eu amo o óbvio, porque eu acho que se a gente fizesse o óbvio, já era meio caminho andado. Muito, muito meio caminho andado. Então, pra gente recapitular, eu falei aqui sobre os 5 passos para você iniciar a sua liberdade financeira, para você começar a pensar na sua liberdade financeira. E liberdade financeira, minha gente, tem várias definições aqui, tá bom? Liberdade financeira tem várias definições. Mas 5 passos. Dinheirinho entrou na sua conta. Quero te falar que eu gravei uma aula ontem, está no YouTube, com a planilha aberta, planilha que está disponível gratuitamente lá no link da minha bio. Você pode baixar a planilha e lá no YouTube ver a aula que eu estou fazendo, preenchendo, explicamos. O composto é a grandeza dos detalhes. Muito bem, muito boa essa frase. Vou até copiar a sua frase aí, viu, pastor? Vou copiar a sua frase, porque diz que na internet que se não tiver assinado, a gente pode usar a frase, né? Como nossa. Brincadeira. Já publica essa frase aí, pastor, e me marca que eu gostei da frase. Composto é a grandeza dos detalhes. Tem uma aula disponível lá no YouTube que eu coloquei ontem com a planilha aberta do controle financeiro pessoal, coisa muito simples de fazer. Eu fui falando alguns detalhes ali, onde você coloca cada coisa, a importância daquilo, da divisão, como você analisa ali no final os resultados, porque só ter um monte de dívida anotada não adianta, a gente precisa analisar e tomar decisões, não é mesmo? Essa é a importância do negócio. Então está lá disponível. E hoje eu estava aqui organizando, né, meu material e resolvi comentar sobre isso, falar com vocês sobre isso, porque é uma continuidade da conversa de ontem, né, da aula de ontem, desse controle financeiro pessoal. Empreendedores que têm negócios aí, é lógico, se você é empreendedor, eu espero que você já tenha um negócio, eu esteja pensando em abrir um negócio. O primeiro passo é separar sua conta física da sua conta jurídica. É por isso que eu estou batendo nessa tecla nessa última semana do ano, para que você organize sua vida financeira pessoal, para que o seu negócio possa crescer. Não impeça seu negócio de crescer. Quem normalmente mata os negócios é o próprio empreendedor, a bagunça do próprio empreendedor, a falta de organização. E eu não estou dizendo aqui que a sua forma de fazer é errada, mas eu quero te dizer que provavelmente tenha formas mais rápidas e mais céleres de você alcançar suas metas. Nós temos métodos, ferramentas que potencializam o seu caminhar. O que você faz, e eu posso falar isso porque eu tenho na família pessoas que são empresários de 50 anos e fazem lá o seu controle no caderninho, né? Essas entradas e saídas no caderninho, não que isso seja errado, mas existem métodos mais eficazes. Então, você quer continuar no antigamente, ou você quer continuar fazendo seu planejamento na cabeça, você pode fazer. Está errado? Eu acho que está, mas você talvez ache que não esteja, e está tudo bem por isso. A diferença é onde você vai chegar. Então, provavelmente, você tem uma grande chance, se você não está planejando, se você não está organizando seu negócio, se você não está projetando o crescimento da sua vida e do seu negócio, você tem grandes chances de não sair do lugar. Você tem grandes chances de passar 2, 3, 4, 5 anos e falar assim, é porque o ramo que eu estou está difícil, é porque o governo, é porque os impostos, é porque. Então, as justificativas que a gente dá pra gente mesmo, né? Pra gente poder... Tinha uma palavra que eu escutava quando eu era criança, acho que nem existe mais palavra, que era assim, nos cegar a nossa visão de futuro. Então, tá lá disponível essa aula. Aqui nós falamos sobre os 5 passos, falamos sobre o primeiro passo, que era pagar as dívidas. Dinheiro entrou na conta, primeiro a gente paga a dívida, depois a gente cobre as nossas necessidades, que é diferente de desejo. Terceiro, a gente investe em conhecimento, que é essencial, e também investir em conhecimento tem um limite. O limite é quando você não aplica o que você está aprendendo. O quarto passo é reserva de emergência, de 3 a 12 meses de reserva de emergência. Reserva de emergência é o quê? É você separar o valor
para você cobrir os seus custos necessários, básicos, né, mensais, seu ou da sua família. Esse dinheiro, o ideal é que ele fique investido num fundo ou no investimento de liquidez imediata. E o quinto passo é você pensar a longo prazo. Como você vai pensar a longo prazo? Primeiro, definindo metas, você sabendo para onde você está indo. Novamente, pensando no GPS. Primeiro, eu preciso saber para onde eu vou, para depois eu trilhar os caminhos. Sabendo para onde eu vou, fica tudo muito mais claro. Esse trilhar os caminhos é definir o passo a passo do que fazer. E eu falei um pouco também aqui sobre como os detalhes fazem diferença. Como a detalhe talvez de 0,1% de juro pode impactar na sua vida positiva ou negativamente. Como o detalhe de você, às vezes, investir R$100 por mês pode fazer diferença aí na sua vida. Tá certo? Pessoal, eu quero convidar vocês, quem não me segue ainda, me seguir, dá seu like, deixe seu comentário. Deixarei gravada essa live de hoje e desejo a vocês, espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso bate-papo rápido aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dizer também que estou organizando, né, isso era um dos insights do próximo lançamento, próxima abertura das inscrições do Método da Virada Financeira, que vai acontecer na terceira semana de janeiro. Então, terceira semana de janeiro, nós vamos ter um evento totalmente ao vivo, a semana de aula, e vocês todos já estão convidados e convocados para a gente começar esse 2022, ó, com o pé direito, porque eu tenho certeza que será um ano maravilhoso em nossas vidas. Pessoal, muito obrigado e vamos embora que estamos na última semana de organizar o ano novo e nos preparar para 2022. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Obrigado por quem ficou aqui comigo até agora. Até mais. Tchau.